Paz do Senhor, irmãos. Enfim, chegamos à lição de número 13 e vamos estudar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Então foi de uma forma breve, resumido, desde a lição 1 até a lição de número 12, a qual nós tratamos que o homem foi criado para obedecer a Deus, para viver para a glória de Deus. Porém, por conta do pecado, o homem foi separado de Deus. Só que em Cristo, foi outra vez nos dada essa oportunidade de vivermos para a glória de Deus, de exercermos o domínio que foi nos dado lá no Éden. E é sobre esse homem restaurado, transformado, que teve um encontro com Cristo, que nós iremos falar na lição de hoje. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo 4, o verso número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. É a leitura bíblica em classe, eu vou só apenas citar, mas você lê ela em casa aí. Se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 16, que é o relato onde Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos. E o verso 7, principalmente, ele diz para Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então aí já deu para entender um pouco. Nós vamos falar sobre o novo nascimento. E essa lição ela tem 3 tópicos, como as demais. O tópico 1 vai falar sobre o nascimento do novo homem, que vai falar da regeneração. O tópico de número 2 vai falar a justificação do homem. E o tópico de número 3 vai falar sobre a santificação do novo homem. Então esse homem que tem um encontro com Cristo, ele é regenerado, ele é justificado e ele é também santificado. E para que nós venhamos entender um pouco mais sobre isso, eu separei alguns versos aqui, já deixei eles escritos aqui para facilitar e andar mais rápido, para nós termos essa conversa e um entendimento mais claro com relação às Escrituras. Amém? Então nós vamos fazer da seguinte forma: o tópico de número 1, vamos tratar da regeneração. Então o homem antes de Cristo, sem Cristo, ele é um homem carnal, ele é um homem natural, é o que a Bíblia nos ensina. Se você for abrir sua Bíblia e ler em Romanos capítulo 5, verso 12, vai falar que por conta de Adão, por conta de um pecado de um homem, a morte entrou e acometeu todos os homens, e todos os homens se tornaram pecadores. Quando a pessoa nasce, ela já tem dentro de si a natureza pecaminosa por conta do pecado de Adão. E nesse estado, a pessoa não está neutra, conforme Romanos 5, verso 10, fala que essa pessoa, nesse estado, ela é inimiga de Deus. E João 8, 34, as palavras de Jesus, diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus está falando assim: você que não nasceu de novo, você que está com sua natureza humana, natural, pecaminosa, ela vai te levar a você a pecar. E quanto mais você pecar, mais você vai se tornar escravo do pecado. E a pessoa que vive dessa forma, a Bíblia trata essa natureza pecaminosa como viver na carne, ou estar debaixo da carne, sujeito à carne. E lá em Romanos, no capítulo 8, nós temos estudado isso os últimos domingos. O pastor tem ministrado e já é a 4ª vez que ele fala a respeito desse assunto, dentro do Evangelho, ou dentro do Romanos capítulo 8. Eu quero ler com você um verso que a gente já estudou, que é o verso 7 e o verso 8, que diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então esse é o homem sem Cristo, o homem preso pelo pecado, dominado pelo pecado, e sua natureza, seu instinto, suas vontades, todos os seus anseios vão ser desobedecer e desagradar a Deus. Mas uma vez que esse homem ele tem um encontro com Cristo pela mensagem do Evangelho, ele ouve a mensagem do Evangelho, ele é convencido pelo Espírito Santo que ele é um pecador, ele reconhece seus pecados, ele se arrepende, ele crê que somente a obra de Cristo pode limpar, pode salvar, ele pode redimir a alma dele. Então ele nasce de novo, ele passa pela regeneração, ele é gerado novamente, mas agora não vai ser gerado da carne nem do sangue, conforme João 3 nos diz, mas ele é gerado de Deus. Eu separei alguns textos aqui para nós lermos. Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós estamos nesse estado de pecado, nessa natureza pecaminosa, não podendo agradar a Deus, Deus entregou o seu próprio Filho para morrer e nos redimir. Então olha para você ver a graça de Deus manifestada aí. E João capítulo 1, o verso 12 e 13 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que eu quero dizer com isso? O homem que se encontra fora de Cristo, dominado pelo pecado, satisfazendo as vontades carnais, ele não consegue por si próprio nascer para Deus, ele não consegue obedecer a Deus, ele não vai ansiar, buscar e servir a Deus de forma alguma, ele está depravado, ele está morto, seu espírito está offline, podemos dizer assim. Mas no momento que ele tem um encontro com a obra de Cristo, ele recebe, ele crê, ele se torna um filho de Deus. E 2 Coríntios 5,17, um verso muito conhecido, que fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a regeneração é isso, é um novo nascimento. É um homem que ansiava apenas em desobedecer a Deus, desagradar a Deus, pela iniciativa, obra do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, da vontade do Pai, ele então tem seu coração transformado, que é onde se cumpre a promessa do próprio Deus, que é Ezequiel 36, o verso 26 e 27, que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Então olha para você ver, isso é uma promessa que Deus faz, Isso está ligado ao novo nascimento, aonde Deus vem nesse homem que está caído, onde seu espírito está offline e coloca ele online, dá ali a possibilidade desse homem poder ver e entrar na realidade do reino de Deus, que é o verso de número 5 do capítulo 3 de João aqui, que é o relato da conversa dele com Nicodemos. Então regeneração é isso, esse homem que tem uma natureza carnal, de pecado natural, uma vez que ele tem um encontro com Cristo, ele recebe agora também uma outra natureza que é divina, que é espiritual. Então antes, essa natureza ela reinava, ela governava a vida dele, ele estava escravizado pelo pecado. Quando ele recebe a Cristo, tem um novo nascimento, é regenerado, essa natureza ela não acaba, ela continua, mas porém agora ele tem a natureza divina, ele tem o Espírito Santo governando e guiando ele. E agora, antes ele era dominado, agora ele tem o poder de dizer não para o pecado
e ele, pela ação do Espírito Santo, pela obediência a Deus, pelo estudo da palavra, pela uma vida cristã ativa, ele pode subjugar essa natureza da carne. Essa natureza da carne, ela vai ser retirada, aniquilada, quando o nosso corpo for glorificado, que é o que Romanos capítulo 8 nos ensina, que o nosso corpo, o nosso espírito clama, geme, né, por esse dia, e é o cumprimento da palavra de lá em João, no capítulo 3 e no verso 2, que quando nós vermos o nosso Senhor Jesus, nós seremos igual a Ele, teremos nosso corpo glorificado. No tópico 2 é abordado a respeito da justificação. Então vamos fazer o mesmo paralelo que nós fizemos no começo, a respeito da regeneração. Imagine então que esse homem não teve encontro com Cristo ainda. Então toda pessoa que não teve encontro com Cristo, que não nasceu de novo, que não foi regenerada, perante Deus, ela é considerada uma pessoa injusta e digna de condenação. Quero ler 2 textos com vocês. Primeiro, Romanos capítulo 3, verso 10 e 11 diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. E Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, mediante as Escrituras, ninguém, o homem que está sob o pecado, sob a influência do pecado, ele não busca a Deus, ele não vai buscar agradar a Deus, ele não vai buscar amar a Deus, ele não vai buscar obedecer os mandamentos de Deus. E o que ele vai fazer em vez disso? Ele vai satisfazer a sua carne, ele vai se entregar a toda sorte de uma forma deliberada de pecado. E como diz aqui, o salário do pecado é a morte. Então, por conta do pecado, ele está injusto diante de Deus e digno de condenação, porque Deus vai trazer juízo sobre aqueles que não obedecem e não amam os seus preceitos, os seus mandamentos, os ensinos e aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano viver. Mas uma vez que essa pessoa que está indigna, injusta diante de Deus e vai ser o alvo da ira de Deus, da condenação de Deus, no momento que ela tem um encontro com Cristo, que é a regeneração, ela também tem seu status diante de Deus mudado, que é a justificação. O que é a justificação? É onde nós somos declarados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo, e assim também nós somos salvos da ira vindoura que viria sobre aqueles que praticam o pecado e não estão revestidos de Cristo. Quero ler com vocês 2 textos também. Romanos 8:1 fala assim, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma vez que eu tive um encontro com Cristo, que eu fui regenerado, não há nenhuma condenação mais sobre mim. Essa é uma condenação. Romanos 6:23. Uma vez que eu peco, eu vou receber como salário a morte. Isso é uma condenação. Mas uma vez que eu estou em Cristo, essa condenação ela não tem mais poder sobre mim. Por quê? Porque diante de Deus eu já não sou mais injusto. Eu sou declarado justo pelos meus méritos? De forma alguma, não. Pelos méritos de Cristo. E 2 Coríntios 5:21 deixa bem claro isso. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então essa é a justificação, é onde eu saio de um lugar de injustiça diante de Deus e eu passo então a ser considerado por Deus como justo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, por eu me entregar, crer e reconhecer que a obra de Cristo ela me justifica, que Ele recebeu a ira de Deus ali no seu corpo, no meu lugar. Ele tomou sobre si o nosso pecado, que é o texto de 2 Coríntios 5:21, a qual nós lemos aqui. E para finalizar, o tópico de número 3 vai falar que essa pessoa que é regenerada pela obra de Cristo
que é justificada pela obra de Cristo, ela é também santificada pela obra de Cristo. Então vamos imaginar que eu não estou em Cristo, então eu estou com a minha natureza carnal, eu estou injusto e sou alvo da ira de Deus, e as minhas obras, elas são impuras e abomináveis aos olhos de Deus, porque eu cometo e vivo de uma forma que vai contra o que Deus quer e ordenou para todo ser humano. Então eu vivo uma vida baseada e dominada pelo pecado, para satisfazer as concupiscências da minha carne. E um texto que deixa muito claro a respeito que Deus desaprova essa maneira, essa forma de viver, quando fala lá, Paulo vem ensinar sobre as obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Vou ler para vocês. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então uma pessoa que não está em Cristo, ela vai praticar essas obras da carne de uma forma deliberada, entregue, e ela não pode jamais herdar o reino de Deus, a salvação, e também viver aqui nessa presente era de uma forma que ela consegue acessar e desfrutar da presença de Deus e da realidade divina e espiritual. Então, como que acontece quando essa pessoa, nesse estado, ela tem um encontro com Cristo? Então, ela é santificada. O que é a santificação? Eu escrevi aqui: nos tornamos puros, santos e agradáveis diante de Deus pela obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, 22 e 25, mesmo texto, quando ele termina de falar sobre as obras da carne, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Então uma pessoa que não está em Cristo, ela vai praticar as obras da carne. Uma vez que eu fui santificado por Cristo, eu vou buscar evidenciar na minha vida o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5, do 22 ao verso de número 25. Isso é a santificação. É onde eu só obedecia e só satisfazia as obras da carne, mas uma vez que eu tenho um encontro com a obra de Cristo, o sangue dele me purifica de todo pecado. O Espírito Santo passa agora a governar a minha vida, e eu dia após dia, pela obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo, eu frutifico esse fruto do Espírito. Eu evidencio na minha maneira de viver, de andar, de falar, tudo aquilo que é ligado aos atributos de Deus: amor, gozo, paz, bondade, domínio próprio. Então, vivendo dessa forma, eu vivo de uma forma que glorifico a Deus. Então, esse novo homem em Cristo, como é o tema da lição de hoje, o novo homem em Jesus Cristo, é um homem que foi regenerado, ele teve sua natureza mudada, ele nasceu de novo, ele foi adotado como filho de Deus, ele foi um homem que foi justificado, ele é declarado justo diante de Deus, e ele é um homem também que foi santificado. Agora ele consegue viver e buscar, pela ajuda do Espírito Santo, satisfazer a Deus, vivendo de uma forma que evidencia o fruto do Espírito na vida dele. E eu quero encerrar lendo com vocês Efésios no capítulo 2, que deixa bem claro sobre a obra de Cristo, o que ela faz com esse homem que
crê e descansa na obra de Cristo. Efésios capítulo 2, o verso número 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então em Cristo nós temos a nossa condição mudada. Então, como foi falado aqui, nós estávamos mortos em nossos pecados e nós recebemos vida. Antes eu estava separado de Deus, eu estava offline, e agora eu estou reconciliado com Deus através da obra de Cristo. Então eu fico online, então eu posso acessar as coisas de Deus, eu tenho uma conexão com Deus, eu posso sentir a presença dele, eu posso ser usado por ele, e também após a morte eu viverei eternamente com o meu Senhor, porque eu estou reconciliado com Deus. Então regeneração é isso, é onde nós somos gerados novamente em Deus. Nós somos participantes da natureza divina. O verso de número 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui acontece a justificação. A minha posição é restaurada diante de Deus. Então eu estava em um lugar de escravidão, o pecado me dominava, e agora que eu tive um encontro com Cristo, Cristo me coloca em um lugar de autoridade. Ele me coloca nos lugares celestiais. Então agora eu me torno um embaixador de Cristo, um representante de Cristo. E então ali agora eu posso manifestar o reino de Deus aonde quer que eu chegue, aonde quer que eu venha viver. Eu sou ali uma representação de Deus, da igreja do Senhor, e eu tenho autoridade para exercer domínio sobre toda a criação. Então em Cristo, pela obra de Cristo, nós temos nossa posição também restaurada. E para finalizar, o verso número 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então em Cristo eu tenho a minha vocação resgatada. O homem foi criado para glorificar a Deus, para praticar boas obras. Por conta do pecado, essas más obras o dominou e ele vivia uma vida que desagradava a Deus. Uma vez que ele tem um encontro com Cristo, Deus transforma o coração dele, justifica ele, santifica ele. Ele começa agora a viver e a evidenciar o fruto do Espírito, que são boas obras. Então, alguém que desagradava a Deus, que desobedecia a Deus, que desonrava a Deus, passa agora a obedecer, a agradar a Deus e viver de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Então, em Cristo, nós temos nossa condição mudada, nossa posição restaurada e nossa vocação resgatada. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.